nasceu do fracasso. Uma resposta desesperada ao Dreamliner da Boeing. A Airbus foi pega de surpresa vendo as companhias aéreas irem para Seattle em busca do futuro da aviação, o 787. O A350 não deveria ser revolucionário, era para ser só suficiente. Mas algo mudou no caminho. O A350 não só alcançou, ele mudou o jogo inteiro. Hoje, 675 dessas aeronaves já foram entregues. Voam para 48 companhias em 6 continentes. Essa aeronave widebody bimotora não só salvou a reputação da Airbus no mercado de longa distância, virou o novo padrão para atravessar oceanos. Essa é a história da redenção escrita em fibra de carbono, das cinzas de uma derivação fracassada do A330 para uma reinvenção completa do que uma aeronave de longa distância poderia ser. É assim que a Airbus construiu o jato que mudou tudo. Volte o relógio para o começo dos anos 2000. A Airbus estava no auge. O A330 tinha se tornado o cavalo de batalha das rotas de longa distância, confiável e lucrativo. O menos bem-sucedido A340 de 4 motores agradava às companhias aéreas que valorizavam redundância e capacidade ultralongas. E aí vinha o A380, a grande aposta, o super jumbo que consolidaria o domínio europeu no mercado de widebodies. O tamanho importava. 4 motores significavam segurança e prestígio. A Airbus acreditava que o futuro pertencia às redes Hub and Spoke, com aeronaves gigantes conectando megacidades. Então, a Boeing entrou em cena. Em 2003, a Boeing lançou o 737, hoje conhecido como 787. Não era a maior aeronave, nem tentava ser. Em vez disso, a Boeing prometia algo que as companhias aéreas desejavam: eficiência em larga escala. O 787 usaria materiais compostos na estrutura, diminuindo drasticamente o peso. A aerodinâmica avançada e motores de nova geração dariam até 20% de economia de combustível comparado aos aviões que substituía. Mais importante, ele era bimotor. Podia voar em rotas longas e estreitas com lucro, ligando cidades diretamente sem precisar de grande volume de passageiros. O modelo Hub and Spoke estava prestes a encarar uma concorrência séria do ponto a ponto. A Airbus subestimou tudo isso completamente. A liderança em Toulouse achava que as companhias aéreas não abandonariam o conforto de 4 motores em rotas longas sobre o mar. Eles acreditavam que os passageiros queriam espaço, não eficiência. O mercado, achavam, ficaria no que já conhecia. Eles estavam errados. No meio dos anos 2000, os pedidos do 787 acumulavam. Companhias aéreas faziam grandes compromissos, enquanto isso, os pedidos do A340 secavam. O A330, mesmo ainda vendendo, já parecia ultrapassado perto da maravilha composta da Boeing. A Airbus enfrentava uma crise. Toda a sua estratégia de longo alcance estava baseada em aviões prestes a virar obsoletos. O A380 era grande demais e chegou tarde demais. O A340 consumia demais. E o A330, apesar de decente, não conseguia igualar as promessas da Boeing com o 787. A Boeing havia redefinido o futuro. A Airbus precisava de uma resposta e rápido. A primeira solução da Airbus foi a mais óbvia: pegar o que funcionava e melhorar. Em 2004, eles anunciaram o A350, não a aeronave que conhecemos hoje, mas algo totalmente diferente. Esse A350 original era basicamente um A330 modificado, mesma seção transversal da fuselagem, estrutura básica igual, novos motores, algumas partes em compósito, sistemas atualizados. Pense nisso como um A330 com uma nova pintura e alguns toques modernos, tipo um A330 Neo. Foi algo incremental, seguro, baixo risco.
as companhias aéreas odiaram. Os operadores olharam para a proposta e na prática disseram para a Airbus voltar e tentar de novo. O design original do A350 mantinha as janelas do cockpit do A330, aqueles 6 painéis numa disposição convencional que eram padrão desde os anos 90. Parecia antigo, porque era antigo. Em 2005 ficou claro e doloroso que isso não ia funcionar. A Airbus estava oferecendo a solução de ontem para o problema de amanhã. Os pedidos foram mínimos, o entusiasmo inexistente, e a Boeing só acumulava compromissos no 787. Então, a Airbus tomou uma decisão que definiria a empresa pelas próximas 2 décadas. Eles jogaram tudo fora. Tudo mesmo. Em dezembro de 2006, o Conselho de Diretores da Airbus aprovou o lançamento industrial de um A350 completamente redesenhado, o A350 XWB, Extra Wide Body. Isso não seria um A330 requentado, seria um projeto do zero, um repensar total do que uma aeronave de longa distância deveria ser. O objetivo era simples, mas audacioso: igualar a eficiência do 787 e enfrentar o 777 da Boeing ao mesmo tempo. Construir uma família de aviões capaz de desafiar a Boeing em toda a linha de voos longos. A pressão era enorme. O custo de desenvolvimento poderia ultrapassar dezenas de bilhões de dólares. O programa do A380 já havia esticado financeiramente e operacionalmente a Airbus. Um fracasso no A350 seria catastrófico. Mas a Airbus não redesenhou só um jato. Eles reinventaram toda a sua filosofia. Vamos falar sobre um nariz. Sim, um nariz, porque às vezes os menores detalhes contam as maiores histórias. Quando a Airbus revelou o design do A350 XWB em 2006, manteve elementos daquele conceito original derivado do A330. A seção do nariz apresentava o mesmo envidraçamento do cockpit, com 6 painéis usado no A330 e A340. Funcional, claro, mas, visualmente, parecia conservador, convencional, como se a Airbus ainda estivesse jogando seguro. Todo mundo notou isso. A crítica não foi alta, mas foi constante. O A350 parecia demais com tudo que a Airbus já havia construído antes. Cadê a revolução? Cadê o discurso ousado que mostrava que esse era realmente a próxima geração? A Airbus escutou. Em 2008, eles voltaram a prancheta para a fuselagem dianteira. O resultado foi uma seção do nariz completamente redesenhada, com um perfil mais elegante e aerodinâmico e uma queda característica. O envidraçamento do cockpit mudou de 6 para 4 painéis, criando linhas mais limpas e melhor visibilidade para os pilotos. Mas a mudança mais impactante foi estética: uma máscara preta em volta das janelas do cockpit que se estendia numa forma dramática de viseira. Era instantaneamente reconhecível, agressiva, moderna, não era a Airbus de antes. O redesenho também trouxe benefícios técnicos. A nova estrutura do nariz era mais leve graças ao uso mais amplo de compósitos de fibra de carbono. A aerodinâmica melhorou, contribuindo para menor resistência ao ar. Os pilotos tiveram melhor visão durante a aproximação e o pouso. Mas, além da engenharia, aquela máscara preta virou um símbolo. A Virgin Atlantic a chamou de Máscara do Zorro. Representava o momento em que a Airbus parou de olhar para trás e começou a liderar. Esse design do nariz apareceu depois no A330neo, no A220, após a Airbus adquirir o programa da Bombardier, e finalmente no A321XLR. Virou a cara da Airbus moderna. O nariz do A350 não foi só um ajuste no design, foi um manifesto, o momento em que a Airbus deixou para trás sua identidade antiga e voltou a liderar. Tire o marketing, as pinturas, as marcas das companhias aéreas e o que sobra é isso: uma aeronave que representa um dos avanços mais completos em engenharia na história da aviação comercial. O A350 não é revolucionário por um único avanço, é revolucionário por tudo ao mesmo tempo.
Vamos começar pela estrutura. A fuselagem é composta por até 54% de materiais compostos, em especial plástico reforçado com fibra de carbono CFRP. As asas, painéis da fuselagem, superfícies da cauda, todos feitos em camadas de fibra de carbono. Não foi só para economizar peso, embora isso tenha sido crucial. Os compostos não corroem, resistem melhor à fadiga que o metal e permitem criar formas complexas impossíveis de fazer com alumínio. A fuselagem é um único cilindro de fibra de carbono, sem painéis rebitados, sem pontos de tensão onde chapas de metal se juntam, apenas uma estrutura contínua, lisa, mais forte e leve do que tudo que veio antes. Essas asas são poesia em engenharia. São enormes, dando ao A350-900 uma envergadura de 64,75 metros, uma das maiores partes compostas únicas já feitas para a aviação comercial. Mas o tamanho não é o que as torna especiais. Essas asas se flexionam, visivelmente. Dá para ver elas se curvando para cima durante o voo, se adaptando às cargas aerodinâmicas. Essa flexibilidade não é uma fraqueza, é um recurso de design. As asas usam curvatura variável, ajustando a forma dinamicamente para otimizar a sustentação e reduzir o arrasto ao longo do voo. Nas pontas das asas, você encontra as winglets curvas chamadas sharklets. Elas reduzem o arrasto de vórtices, economizando combustível e aumentando o alcance. Cada superfície, cada curva, foi esculpida em túneis de vento e simuladores de dinâmica dos fluidos para extrair o máximo de eficiência. Agora, a cabine. A Airbus alargou a fuselagem, daí a designação XWB. A largura interna é de 5,61 metros, criando espaço suficiente para configurações de assentos mais confortáveis. A econômica, com 9 assentos por fila, é menos apertada que em vários concorrentes. A classe executiva oferece espaço genuíno para camas reclináveis sem sacrificar a largura do corredor. Mas conforto não é só espaço. A cabine do A350 mantém uma pressurização equivalente a uma altitude menor que aeronaves antigas, cerca de 1.800 metros contra 2.400 metros nos jatos de gerações anteriores. A umidade é mantida mais alta. O ar é mais silencioso, graças ao melhor isolamento e ao composto absorvendo vibrações de forma diferente do metal. Passageiros dizem sentir menos cansaço após voos longos no A350. Isso não é marketing, é física. O cockpit representa a próxima evolução da filosofia fly-by-wire da Airbus. Pilotos que conhecem o A320 ou A330 se adaptam rápido ao A350 porque a lógica fundamental é a mesma. Mas o A350 traz displays touch, HUDs aprimorados e melhor integração com comunicações via data link. Essa consistência na família Airbus reduz custos de treinamento para as empresas aéreas e cria um grupo de pilotos que pode voar diferentes modelos sem precisar de meses de requalificação. E os motores? O Rolls-Royce Trent XWB é um dos turbofans grandes mais eficientes, desenvolvido especialmente para o A350. Usa materiais avançados, incluindo compósitos cerâmicos nas partes mais quentes. O diâmetro do fan chega a quase 3 metros, enorme, mas projetado para o melhor equilíbrio entre razão de derivação e empuxo. Cada motor gera entre 34.000 e 44.000 quilos de empuxo, dependendo da versão. São surpreendentemente silenciosos, cumprindo as normas mais rigorosas com folga, e são confiáveis. Todo o sistema do A350 foi repensado. O sistema elétrico gera mais energia que os widebodies anteriores, suportando funções avançadas e integrando o tradicional ar de bleed vindo dos motores para ar-condicionado e outros sistemas. Essa abordagem equilibrada melhora a eficiência do combustível e reduz manutenção, incorporando lições de concorrentes como o 787, sem perder a confiabilidade comprovada. O A350 não foi só feito melhor, foi feito com mais inteligência. 14 de junho de 2013, Aeroporto de Toulouse-Blagnac.
O primeiro A350XWB, com uma pintura especial que deixava expostos os padrões em fibra de carbono, deslizou até a pista. MSN-1, número de série do fabricante 1. Dentro, uma equipe de pilotos de teste e engenheiros de voo se preparava para o que seria a validação de anos de trabalho ou a revelação de problemas que poderiam atrasar o programa indefinidamente. Então os motores Trent XWB giraram a plena potência. O A350 rotacionou suavemente e subiu no céu francês. O primeiro voo durou 4 horas e 5 minutos, passando por testes básicos de manuseio, checagens de sistemas e validação de desempenho em várias velocidades e altitudes. Foi perfeito, como nos livros, sem surpresas, sem problemas. Apenas uma nova aeronave fazendo exatamente o que foi projetada para fazer. Isso contrastava fortemente com o programa do Boeing 787, que enfrentava vários problemas, inclusive antes de voar pela primeira vez. Os engenheiros da Airbus aprenderam com as dificuldades da Boeing, adotando uma postura mais conservadora em certas tecnologias, enquanto avançavam em outras. A campanha de testes que se seguiu foi extensa. 5 aeronaves de teste voaram milhares de horas, validando tudo, desde performance em altitudes máximas até pousos com ventos cruzados extremos. Testaram em climas quentes e frios, voaram para aeroportos remotos e grandes hubs, levantaram sistemas ao limite e foram além. Um teste memorável envolveu voar o A350 em condições artificiais de gelo, um requisito de certificação perigoso e complexo. A aeronave se saiu impecavelmente, mostrando que seus sistemas anti-congelamento e a estrutura composta aguentavam o pior que a natureza podia oferecer. A certificação ETOPS, operações estendidas para aeronaves bimotores, era crítica. As companhias aéreas precisavam da garantia de que o A350 poderia voar com segurança sobre oceanos e áreas remotas com apenas 2 motores. Os testes provaram que a aeronave podia voar por mais de 370 minutos com um único motor, se necessário, muito além do exigido por qualquer rota comercial. Em setembro de 2014, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação concedeu a certificação de tipo. A FAA seguiu em novembro. O A350 passou de um projeto do zero a uma aeronave certificada em apenas 8 anos. Rápido para os padrões modernos, especialmente para algo tão complexo. 22 de dezembro de 2014. A Qatar Airways recebeu o primeiro A350-900 de produção em uma cerimônia em Toulouse. Akbar Al-Bakr, CEO do Qatar na época, conhecido por seus padrões rigorosos e críticas afiadas, sorriu amplamente. Ele esteve envolvido no design do A350 desde o começo, pressionando a Airbus para ser mais ambiciosa. A entrega representou mais que uma simples transação comercial. Foi a redenção da Airbus. Enquanto a Boeing enfrentava dificuldades para desenvolver o Dreamliner, a Airbus silenciosamente criou uma obra-prima. A Qatar Airways não ficou só na entrega e deixar o A350 parado no hangar. Eles começaram a usar na hora. O primeiro voo comercial saiu de Doha em 15 de janeiro de 2015. Passageiros e a imprensa foram convidados para experimentar o que a Airbus prometia há anos. As avaliações foram unânimes. A cabine era mais silenciosa que qualquer widebody que já tinham voado. O voo parecia mais suave. Até a qualidade do ar parecia melhor. Mas as companhias não compram avião só por avaliação de passageiros, compram pelo custo, confiabilidade e desempenho operacional. O A350 entregou em tudo isso. A Finnair foi a primeira operadora europeia, recebendo as aeronaves no final de 2015. Eles usaram os A350 em rotas para a Ásia e América do Norte, substituindo os antigos A340. A economia de combustível foi imediata e significativa. A Singapore Airlines, uma das mais prestigiosas do mundo, pediu A350 para operações regionais e de ultra-longa distância.
configuraram os A350-900 com algumas das áreas de classe executiva e primeira classe mais espaçosas do setor. Cathay Pacific, Latam, Vietnam Airlines, Thai Airways. Os pedidos continuaram a chegar tanto de companhias tradicionais quanto de novas. Mas o que surpreendeu todo mundo foi a confiabilidade nas operações. Meses após o começo dos voos, a confiabilidade do A350 era impressionante. Os pilotos elogiaram o cockpit. O sistema fly-by-wire tornava o avião fácil de pilotar em qualquer situação. A automação era intuitiva. A carga de trabalho em voos longos era controlável e a visibilidade, graças ao nariz redesenhado, deixava as aproximações mais tranquilas. A estrutura em compósito exigia técnicas diferentes dos aviões de metal, mas a Airbus treinou bem os técnicos. A disponibilidade de peças era boa, o suporte da Airbus era rápido, até os passageiros percebiam a diferença. Em fóruns de aviação e redes sociais, quem voava muito passou a escolher os voos de A350 de propósito. Preferiam a cabine mais silenciosa, a iluminação ambiente e as janelas maiores. O A350 virava o favorito dos passageiros. Para a Airbus, isso validou cada decisão do redesign. A abordagem do zero funcionou. O investimento em compósitos valeu a pena. A parceria com a Rolls-Royce entregou exatamente o motor que o avião precisava. O A350 estava provando seu valor na vida real, onde realmente importa. Um avião é um produto. Uma família de aviões é uma estratégia. A Airbus lançou o A350XWB com 3 variantes, cada uma mirando em segmentos de mercado diferentes e desafiando diretamente o domínio da Boeing no segmento de voos longos. O A350-900, o jato na medida. Este é o modelo básico e o escolhido pela maioria das companhias aéreas. Com espaço para 300 a 350 passageiros, dependendo da configuração, o A350-900 oferece um alcance de até 8.500 milhas náuticas, suficiente para ligar quase qualquer 2 cidades no mundo. Ela compete diretamente com o Boeing 787-9. O 900 virou o cavalo de batalha da família A350, acumulando a maior parte dos pedidos. As companhias usam este modelo desde rotas transatlânticas até maratonas transpacíficas. É eficiente para rotas com demanda média e capaz para as viagens mais longas. O A350-1000, o matador do 777. Alongado em 7 metros em relação ao 900, o A350-1000 foi criado mirando um objetivo: bater o Boeing 777-300ER. O 777-300ER dominou a aviação de longa distância por mais de uma década. Grande, confiável e amado pelas companhias pelo espaço para carga e conforto dos passageiros, mas consumia muito combustível. O A350-1000 não iguala a capacidade do 777-300ER, mas é mais econômico. Tem um alcance maior, cerca de 9.000 milhas náuticas, cobrindo praticamente todas as rotas de longa distância que as companhias querem voar. British Airways encomendou 18 unidades, Qatar Airways 42, Cathay Pacific 20. Essas não eram empresas testando algo novo, eram operadores do 777 que mudaram de lado porque a economia fazia sentido. O 1000 entrou em serviço em 2018 com a Qatar Airways e logo mostrou seu valor. Alcance, eficiência, cabine, tudo conforme o prometido. O A350-900 ULR, quebrando recordes. Ultralongas distâncias. 3 letras que mostram o desafio final da aviação: ligar cidades distantes num único voo. A Singapore Airlines quis retomar o serviço sem escalas entre Singapura e Nova York, rota que tinham abandonado anos antes porque os A340-500 que usavam eram caros demais para operar com lucro. A Airbus respondeu com o A350-900 ULR, uma versão aprimorada do 900 com tanques extras, trem de pouso modificado e peso máximo de decolagem levemente reduzido para otimizar o alcance.
O resultado? Alcance de 9.700 milhas náuticas. Em 11 de outubro de 2018, o voo SQ-22 da Singapore Airlines decolou para Newark com cerca de 18 horas de duração. Não foi só um marketing, virou um serviço regular conectando duas cidades globais sem paradas. O ULR também opera entre Singapura e Nova York, JFK e São Francisco. Essas rotas não seriam viáveis economicamente com tecnologias de aeronaves mais antigas. O A350F, entrando na guerra de cargas. Por décadas, a Boeing dominou o mercado de cargueiros. Os 747F, 777F e 767F transportaram cargas pelo mundo quase sem concorrência. A Airbus já tentou antes com o A330-200F e o A300-600F, além de conversões, mas sem penetração significativa. Airbus era sinônimo de aviões de passageiros, Boeing de cargas. Até 2021, quando o Airbus lançou o A350F. Usando o A350.000 como base, a Airbus projetou um cargueiro feito para isso, com piso reforçado, grande porta de carga no convés principal e otimizações de peso e capacidade. O A350 carrega 111 toneladas por até 4.700 milhas náuticas, ligando grandes centros logísticos no mundo todo. Mais importante, consome cerca de 40% menos combustível que os antigos 747 que muitos operadores ainda usam. Singapore Airlines encomendou 7, Cathay Pacific 6, Etihad Airways 7, CMA-CGM, gigante francês de transporte, pediu 4. Air Lease Corporation e Avilease, duas locadoras, também encomendaram cargueiros para alugar às companhias de carga. No total, 65 pedidos. O A350F ainda não entrou em serviço, mas as entregas para o cliente inicial estão previstas para 2027, após atrasos na cadeia de suprimentos. O A350 virou uma família com propósito. Não tamanho só por tamanho, mas aviões feitos para desafiar a Boeing em todos os segmentos da aviação de longa distância. Nem todo membro da família A350 saiu do papel. Quando a Airbus lançou o A350XWB, redesenhado em 2006, anunciou 3 variantes: 800, 900 e 1000. O A350-800 seria o menor, com cerca de 270 assentos e alcance próximo a 8.500 milhas náuticas. Ele foi pensado para competir diretamente com o Boeing 7878 e substituir um envelhecido A330-200 em rotas longas e menos movimentadas. O interesse inicial parecia promissor. Algumas companhias aéreas fizeram pedidos. O 800 parecia complementar bem seus irmãos maiores. Mas, com o avanço do desenvolvimento, apareceram problemas. O 800 compartilhava a mesma asa e motores do 900, mas com uma fuselagem mais curta e leve. Na teoria, isso garantiria ótimo alcance e eficiência. Na prática, a aeronave ficou com asas e motores excessivos para seu tamanho. O peso não diminuiu tanto quanto o esperado. A economia começava a ficar duvidosa e, pior, a diferença de desempenho entre o 800 e o 900 virou praticamente irrelevante. As companhias aéreas começaram a perguntar: por que comprar um A350-800 se o 900 oferece mais capacidade, alcance semelhante e melhor economia por assento? Os pedidos desapareceram. A Hawaiian Airlines trocou o pedido pelo 900. A Aeroflot fez o mesmo. Em 2014, poucos pedidos firmes restavam para o 800. Airbus teve que decidir: investir em uma aeronave que quase ninguém queria ou focar nas variantes que vendiam bem. Em julho de 2014, a Airbus cancelou oficialmente o A350-800. Eles redirecionaram os pedidos restantes para o 900 ou ofereceram alternativas como o A330neo, que estava em desenvolvimento e fecharia a lacuna dos widebodies menores com mais eficiência. O cancelamento foi inteligente estrategicamente, mas também um pouco constrangedor. A Airbus havia prometido uma família de 3 aviões e agora 1/3 dela simplesmente não existiria. Mas aí está a lição.
O cancelamento do A350-800 foi um exemplo de pragmatismo. A Airbus percebeu que, às vezes, o avião mais esperto é aquele que você nunca constrói. Os recursos que seriam usados no 800 foram investidos em aperfeiçoar o 900 e o 1000, que se tornaram grandes sucessos. Por mais de uma década, o Boeing 777 foi imbatível. Lançada nos anos 1990, a família 777 se tornou a espinha dorsal da aviação de longa distância. O 777-200ER conectava continentes. O 777-300ER transportava multidões através dos oceanos com uma confiabilidade inigualável. As companhias aéreas amavam, os passageiros adoravam. A Boeing criou uma aeronave widebody bimotor que definiu uma geração. No meio da década de 2010, mais de 1.400 unidades do 777 já tinham sido entregues. O A340 da Airbus, criado para competir, vendeu menos de 400 antes da produção ser encerrada. A batalha nem chegava a ser disputada. Aí entrou em cena o A350-1000. A dinâmica competitiva mudou quase que imediatamente. Vamos aos números. O A350-1000 oferecia uma enorme vantagem no consumo de combustível sobre o 777-300ER. O alcance era parecido. O 777-300ER voa cerca de 7.370 milhas náuticas. O A350-1000 estende isso para cerca de 9.000 milhas náuticas. Ambos lidam com qualquer rota longa prática, mas o A350 faz isso de forma mais eficiente. O conforto para os passageiros virou um diferencial. A cabine mais silenciosa do A350, a menor altitude interna e a umidade mais alta tornavam voos longos mais suportáveis. Os pilotos notavam que o manuseio do A350 era mais leve, mais responsivo e exigia menos esforço físico em trechos longos. Então vieram as decisões das companhias aéreas. Não eram compras experimentais, eram programas de substituição de frota. As companhias que tinham construído suas redes ao redor do 777 agora apostavam seu futuro no A350. Singapore Airlines, Emirates, Etihad. Essas empresas ainda operam 777, mas todas diversificaram com o A350. Até as aéreas historicamente fiéis à Boeing estavam apostando suas fichas. A Boeing viu isso chegando. Respondeu com o 777X, uma evolução alongada e mais eficiente do 777, com pontas de asa dobráveis e novos motores. O 777-9 devia ser lançado por volta de 2020, mantendo o domínio da Boeing no segmento de grandes bimotores. Mas atrasos apareceram. Problemas de certificação, falhas no design dos motores, preocupações com o controle de qualidade em toda a produção da Boeing. O 777X até agora ainda não entrou em serviço. Enquanto isso, a Airbus seguiu entregando A350, mês após mês, trimestre após trimestre. O 777 substituiu o 747, agora o A350 estava substituindo o 777. O equilíbrio de poder havia mudado. Pela primeira vez em décadas, a Airbus não estava correndo atrás da Boeing no mercado de widebody. Era a Boeing que estava correndo atrás da Airbus. O A350 não venceu apenas pelas especificações. Ele ganhou porque se alinhou ao jeito que as companhias aéreas queriam operar nos anos 2010 e além. Prestígio e rivalidade. A Qatar Airways se tornou cliente de lançamento por um motivo. O A350 representava modernidade, eficiência e ambição, tudo que o Qatar queria mostrar como companhia global. Mas também havia rivalidade. A Emirates, concorrente regional do Qatar, apostou forte no A380 e no 777. O Qatar escolheu um caminho diferente. Gêmeos menores e mais eficientes que podiam voar para mais destinos com mais frequência. O A350 permitiu que o Qatar abrisse rotas que não faziam sentido com o 777 ou A380.
Cidades secundárias na Europa, África e Ásia se tornaram viáveis. A companhia expandiu sua rede não com aviões maiores, mas com aviões mais inteligentes. A Etihad seguiu estratégia parecida. As companhias do Golfo, antes conhecidas por suas grandes frotas de widebodies, passaram a valorizar flexibilidade mais do que tamanho. Europa: eficiência e modernidade. A Lufthansa, maior grupo aéreo da Europa, encomendou A350s que depois foram usados pela Lufthansa e pela Swiss. Precisavam substituir os velhos A340, que já não davam lucro. O A350 reduziu drasticamente os custos de combustível e permitiu à Lufthansa operar voos longos com melhores margens. Rotas que precisavam de controle de capacidade ficaram lucrativas com a aeronave certa. A Finnair usou o A350 para se posicionar como a conexão mais rápida entre Europa e Ásia. Seu hub em Helsinki fica no meio dos dois continentes. Com a eficiência do A350, ela consegue tarifas competitivas mantendo lucratividade. Iberia, Air France, Virgin Atlantic e British Airways também entraram para o time do A350. Não foram compras por conveniência, mas decisões estratégicas para modernizar frotas e cortar custos. Ásia-Pacífico, o laboratório dos voos longos. A Ásia virou o campo de provas do A350 para voos ultralongos. A Singapore Airlines relançou voos diretos para os Estados Unidos da América que antes davam prejuízo. O A350-900 ULR tornou viável voos de 18 horas economicamente. A Cathay Pacific escolheu os A350-1000 para rotas na América do Norte e Europa. A economia de combustível foi imediata e o feedback dos passageiros super positivo. China Airlines, Vietnam Airlines, Thai Airways e Philippine Airlines também embarcaram no A350. Essas companhias competem ferozmente, onde eficiência de combustível e experiência do passageiro são tudo. A Japan Airlines preferiu o A350 ao 787-10 em algumas rotas, valorizando a cabine mais larga e a flexibilidade de alcance. América do Norte, a adoção silenciosa. As aéreas norte-americanas sempre preferiram a Boeing, mas começaram a mudar. A Delta Airlines encomendou 25 A350-900, sua primeira compra de widebodies da Airbus em anos. A Delta precisava de aviões eficientes para substituir os 777 antigos, e o A350 entregava a melhor economia. A United Airlines, apesar de adiar muito, ainda mantém seus pedidos do A350. O ponto em comum em todas as regiões: as companhias valorizavam previsibilidade e custos operacionais. E o A350 entregou ambos, sem drama, sem surpresas, apenas uma aeronave que fazia o que prometia, dia após dia, voo após voo. Tire o marketing, os nomes, as marcas, as pinturas e pergunte aos passageiros o que eles lembram de voar em um A350. Eles vão dizer que é silencioso. Notavelmente, visivelmente silencioso. As conversas acontecem em volume normal mesmo durante o cruzeiro. O ruído dos motores é um zumbido distante, não um ronco constante. A cabine parece isolada do mundo externo de um jeito que aviões mais antigos não conseguem. Isso não é por acaso. A fuselagem composta absorve e amortiza o som de forma diferente do alumínio. O isolamento acústico é mais eficiente. Os motores, embora potentes, foram projetados para produzir menos ruído. O resultado, uma cabine bem mais silenciosa que a de aviões bimotores das gerações anteriores. A iluminação tem um papel sutil, mas importante. O A350 tem luzes de LED que simulam nascer e pôr do sol, além de criar diferentes ambientes durante o voo. As companhias aéreas personalizam esses ciclos de luz, mas a ideia é a mesma: usar a luz para ajudar o ritmo biológico dos passageiros a se ajustar aos fusos horários. Será que funciona? Estudos indicam que sim.
Passageiros relatam se sentir menos cansados do jet lag após voos em A350 comparado a aviões mais antigos. Passageiros relatam se sentir menos cansados do jet lag após voos em A350 comparado a aviões mais antigos, embora vários fatores influenciem isso. A altitude da cabine é mais baixa. Isso significa mais oxigênio no ar, o que diminui a fadiga e as dores de cabeça. A umidade é mantida em níveis mais altos, combatendo o ar seco que torna voos longos desconfortáveis. Esses detalhes não são percebidos conscientemente durante o voo, mas o corpo sente. As janelas são maiores do que na maioria dos widebodies, não tão grandes quanto as do 787, mas o suficiente para oferecer melhor vista e mais luz natural. As persianas são mecânicas tradicionais que alguns passageiros preferem ao sistema eletrônico de escurecimento do 787. O cockpit também é silencioso. Os pilotos conseguem se comunicar. O cockpit também é silencioso. Os pilotos conseguem se comunicar facilmente sem fones de ouvido durante o cruzeiro. Os displays de cabeça oferecem ótima consciência situacional nas aproximações. As telas touchscreen não são revolucionárias, mas respondem bem e são fáceis de usar. Voos longos cansam menos as tripulações. A carga de trabalho é gerenciável. O avião reage suavemente em turbulência. Os sistemas são confiáveis. Para os passageiros, isso vira uma experiência de voo mais tranquila, menos estresse, sono melhor, a chance de desembarcar depois de 12 horas de voo e realmente funcionar. O A350 não foi criado para impressionar, foi projetado para desaparecer, deixando só a experiência pura do voo. Por décadas, a Boeing dominou o mercado de cargueiros. O A330-200F vendeu menos de 40 unidades. O A300-600F teve uma boa trajetória, mas era uma tecnologia antiga. A Airbus era uma fabricante de aviões de passageiros. A Boeing governava o setor de carga. Então, tudo mudou. Em julho de 2021, a Airbus lançou oficialmente o A350F, um cargueiro feito sob medida baseado na aeronave A350-1000. As especificações impressionam. O A350F pode transportar 111 toneladas de carga por mais de 4.700 milhas náuticas, suficiente para ligar grandes centros logísticos como Hong Kong, a América do Norte ou Europa ao Oriente Médio sem escalas. A fuselagem tem uma estrutura reforçada no piso para suportar as cargas concentradas de paletes e contêineres. Uma porta gigante no convés principal permite carregar contêineres padrão de aviação e cargas fora do tamanho normal. A seção do nariz pode abrir como no 747F para permitir o carregamento de cargas excepcionalmente longas. Mas a grande vantagem é a eficiência. O A350F consome cerca de 40% menos combustível que os cargueiros 747-400 que ainda operam em grande número. Num setor onde combustível é um dos maiores custos operacionais, essa economia pesa muito. As companhias aéreas notaram isso na hora. Em outubro de 2025, a Airbus já havia recebido 65 pedidos firmes do A350F. O primeiro avião entrou na montagem final recentemente e as entregas devem começar em 2027. Teve um pequeno atraso por causa de desafios na cadeia de suprimentos, mas se for um sucesso, vai marcar a tão esperada entrada da Airbus em um mercado que a Boeing dominou por 50 anos. As regras ambientais estão ficando mais rígidas no mundo todo. O preço do combustível continua instável. As companhias aéreas precisam de cargueiros mais eficientes e a Airbus está pronta para entregar isso. O A350F é a entrada credível e esperada da Airbus no mercado que a Boeing dominou por meio século. O A350 não remodelou apenas a aviação comercial, ele também transformou a Airbus. Vamos falar sobre produção. O A350 é construído em vários locais na Europa. A montagem final acontece em Toulouse, França, em uma instalação dedicada especialmente à produção de fuselagens largas.
As asas são fabricadas em Broughton, país de Gales. Estruturas gigantescas em compósito que exigem engenharia de precisão e autoclaves especiais para a cura. As seções da fuselagem vêm de unidades da Airbus e fornecedores. A fuselagem central é feita na Alemanha. As seções traseiras chegam da Espanha. A seção do nariz é produzida na França. Todas essas peças percorrem a Europa por estrada, barcaça e avião até chegarem à montagem final em Toulouse. Esse modelo de produção distribuída mantém empregos aeroespaciais espalhados pelo continente. Reino Unido, Alemanha, França e Espanha se beneficiam da produção do A350. Quando o Brexit ameaçou atrapalhar as cadeias de suprimentos, o programa do A350 virou um teste para manter relações produtivas entre fronteiras. O programa também garantiu o futuro financeiro da Airbus num momento crítico. O programa do A380, embora icônico, foi um fracasso comercial. Os custos de desenvolvimento passaram de 30 bilhões de dólares. As vendas nunca atingiram o volume necessário para dar lucro. Quando a Airbus encerrou a produção do A380 em 2021, ficou claro que o Super Jumbo fora um erro estratégico. O A350 trouxe redenção. Os custos de desenvolvimento, embora altos, cerca de 12 a 15 bilhões de dólares, foram mais gerenciáveis. E o mais importante, a aeronave estava vendendo. Até setembro de 2025, o A350 já tinha mais de 1.400 pedidos. As taxas de produção se estabilizaram em cerca de 6 aeronaves por mês. O programa se mostrou lucrativo. Esse sucesso financeiro foi fundamental porque financiou a próxima geração de programas da Airbus. O A321XLR, que leva o alcance dos monocascos a níveis inéditos, usa sistemas e tecnologias desenvolvidos no A350. O A330neo, apesar de ser baseado em um design mais antigo, incorporou motores de nova geração e melhorias nos controles de voo. Estrategicamente, o A350 provou que a Airbus consegue executar programas complexos e revolucionários com sucesso. O 787 serviu como lição do que acontece quando a ambição supera a execução. A Airbus aprendeu, foi metódica, testou exaustivamente, não teve pressa de colocar a aeronave em serviço. O resultado foi uma aeronave que funcionou desde o primeiro dia sem dramas. Isso criou confiança entre os clientes das companhias aéreas. Mais uma vez provou ao mercado que a Airbus é uma fabricante madura, capaz de entregar tecnologia de ponta de forma confiável. Essa reputação pesa na hora das companhias fazerem decisões bilionárias para suas frotas. O A350 não salvou apenas o programa de fuselagens largas da Airbus, ele garantiu o futuro da empresa como igual da Boeing e, em alguns segmentos, até superior. Para entender o sucesso do A350, você precisa entender o que estava acontecendo do outro lado do Atlântico. O 787 Dreamliner da Boeing prometia ser revolucionário, e de muitas formas foi. A fuselagem de compósito, os motores eficientes, as inovações na experiência do passageiro, tudo isso foi genuinamente inovador. Mas a execução foi catastrófica. O programa do 787 enfrentou anos de atrasos, problemas na produção, pesadelos na cadeia de suprimentos. Logo após entrar em serviço, incêndios nas baterias deixaram toda a frota no chão por 3 meses. A reputação da Boeing em confiabilidade sofreu um baque sério. As companhias aéreas que fizeram pedidos do 787 esperaram anos além das datas originais. Outras mantiveram seus pedidos, mas começaram a comprar A350s como seguro. No meio da década de 2010, a Boeing havia resolvido grande parte dos problemas técnicos do 787. A aeronave estava indo bem em operação, mas o dano à reputação da Boeing persistia, e novos problemas continuavam surgindo. Questões de qualidade na produção vieram à tona, investigações revelaram atalhos na fabricação. Os acidentes e a paralisação do 737 MAX
devastaram a divisão comercial da Boeing e levantaram dúvidas sobre a cultura de segurança da empresa. Entre o final dos anos 2010 e início dos 2020, a produção foi paralisada e retomada várias vezes por falhas. O 777X deveria restaurar a confiança. Anunciado em 2013, o 777X prometia ser a resposta da Boeing ao A350-1000, um 777 esticado e mais eficiente, com asas de compósito e pontas dobráveis para caber nos portões atuais. Novos motores, sistemas modernos, tudo o que as companhias aéreas queriam. A primeira entrega estava prevista para 2020. Mas atrasos surgiram. Os motores não estavam prontos. Problemas estruturais apareceram nos testes. Requisitos de certificação ficaram mais rígidos após os acidentes do MAX. O prazo foi adiando para 2021, depois 2023, depois 2025 e agora para 2026, possivelmente 2027. No final de 2025, o 777X ainda não entrou em serviço. A Boeing construiu dezenas de unidades esperando certificação. Os clientes mantêm paciência, mas estão frustrados. Companhias que antes compravam só Boeing começaram a diversificar. A British Airways comprou A350, a Singapore Airlines também. Até a Emirates, maior cliente do 777 da Boeing, encomendou A350. Pela primeira vez em décadas, a dinâmica competitiva virou. A Airbus já não era mais a caçadora europeia tentando acompanhar o gigante americano. As aeronaves Airbus eram boas, mas as da Boeing eram o padrão ouro. Agora o A350 é o padrão ouro. A Boeing está correndo para acompanhar. Os problemas na qualidade de produção continuam a assombrar a Boeing. As perdas financeiras aumentam. A divisão de aviões comerciais da empresa, antes orgulho da indústria, parece vulnerável. Não é só um programa de aeronave que está em jogo, é o momento institucional. A Airbus tem essa vantagem, a Boeing está perdendo. O A350 não venceu só por ser excelente, mas porque chegou justamente quando as companhias aéreas estavam questionando sua fidelidade à Boeing e vendo alternativas. A Airbus estava pronta com uma resposta. Pela primeira vez em décadas, a Airbus não estava mais correndo para alcançar. Era a Boeing quem estava ficando para trás. Vamos fazer uma pausa e falar sobre as coisas incríveis que essa aeronave conquistou. Os voos mais longos. A Singapore Airlines opera os 2 voos comerciais de passageiros mais longos do mundo com o A350-900 ULR. O voo SQ-23 de Nova York JFK para Singapura, com 18 horas e 50 minutos, cobrindo 9.537 milhas, e o voo SQ-21 de Newark para Singapura, com 19 horas e 10 minutos, cobrindo 9.523 milhas. Esses não são voos ocasionais para quebrar recordes, são serviços comerciais regulares que acontecem várias vezes por semana. Os passageiros escolhem voar nessas rotas porque o A350 torna a viagem tolerável de uma forma que aeronaves antigas não conseguiam. Singapura a São Francisco, Doha a Auckland. Essas rotas ultralongas conectam cidades que antes precisavam de escalas no meio do caminho. O A350 tornou voos sem escalas viáveis economicamente, mas também os mais curtos. No outro extremo, o A350 também realizou voos extremamente curtos. Em voos de demonstração no Japão, o A350 chegou a voar de Tóquio a Osaka, rota que dura pouco mais de 1 hora. Algumas vezes as companhias aéreas reposicionam A350s em voos curtos entre bases. O contraste é impressionante. Uma aeronave capaz de voar 19 horas seguidas também funciona perfeitamente em rotas regionais de 1 hora. Essa versatilidade é parte do que torna a família A350 tão atraente. O jato biturbo mais silencioso já construído. Em cruzeiro, a cabine do A350 é mais silenciosa que muitos carros de passeio rodando em estrada. Quem voa regularmente tanto no A350
quanto em aeronaves antigas nota essa diferença na hora. Primeiro Airbus com fuselagem de fibra de carbono. O A350 marcou uma mudança profunda na filosofia de fabricação da Airbus. Antes, widebodies do fabricante usavam alumínio na fuselagem e compósitos apenas em estruturas secundárias. O A350 inverteu isso. A estrutura principal é feita de compósito e o metal é usado só onde realmente precisa. Isso foi um desafio técnico e industrial enorme, exigindo novos processos de fabricação, novas ferramentas e novos métodos de controle de qualidade. Marcos da frota. Até setembro de 2025, 650 A350 foram entregues a 38 companhias aéreas. A frota acumula mais de 3,5 milhões de horas de voo e transportou mais de 400 milhões de passageiros. Foram feitos mais de 1.400 pedidos, contando todas as variantes e a versão cargueira. Isso faz do A350 um dos programas widebody de maior sucesso comercial na história da aviação. Pinturas especiais e versões VIP. Governos e operadores privados encomendaram A350s como transporte VIP. O alcance e a flexibilidade da cabine os tornam ideais para chefes de estado e aviação executiva ultra long range. Companhias aéreas criaram pinturas especiais que caíram no gosto de entusiastas e fotógrafos de aviação. Operações polares. O A350 é certificado para operar sobre ambos os polos. Companhias aéreas usam essa capacidade para rotas onde passar pelos polos reduz muito tempo e combustível, cortando horas comparado às rotas equatoriais. Isso exige equipamentos e treinamentos especiais, mas o A350 lida com frio extremo numa boa. A estrutura de compósito até se sai melhor no frio do que o metal, que pode ficar frágil. Evolução da produção. A Airbus começou a produzir o A350 devagar, garantindo qualidade constante. No auge, chegava a produzir 10 unidades por mês. A pandemia de Covid-19 reduziu temporariamente esse ritmo, mas já voltou a cerca de 6 por mês. Compare com o 787, que a Boeing chegou a acelerar demais a produção e enfrentou crises sérias de controle de qualidade. A Airbus aprendeu com esses erros, preferindo uma produção constante e sustentável a um pico de volume. Esses recordes e fatos mostram um avião não só tecnicamente excelente, mas também incrivelmente versátil e confiável. O A350 atende a uma gama enorme de missões, desde ultralongas que batem recordes até serviços regionais rotineiros. Esse é o sinal de um projeto de aeronave realmente excepcional. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então, por que não conferir?